Boa, boa, Renan. A gente já volta a falar do futebol do Rio de Janeiro com o Flamengo, mas antes, vamos registrar aqui a seleção. Tem uma notícia legal que a gente quer compartilhar aqui com vocês e ouvi-los também na sequência. O Neymar, Yuri Alberto e Oscar estão na lista, pré-lista da seleção com 52 nomes. A CBF divulgou hoje a pré-lista com 52 nomes dos convocados da seleção para os jogos contra a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas. A convocação vai ser no dia 7 de março. Neymar faz parte da lista e está próximo de voltar à seleção brasileira. Está fora desde outubro de 23. Yuri, Alberto, Oscar, Endrick, Antony também foram lembrados por Dorival Júnior. Ao todo, a relação tem 6 goleiros, 8 zagueiros, 8 laterais, 14 meio-campistas, 16 atacantes, 18 dos 52 nomes atuam no Brasil. A seleção encara a Colômbia no dia 20 de março e a Argentina no dia 25. O Brasil é o quinto colocado nas eliminatórias com 18 pontos, os argentinos lideram com 25. Os goleiros estão aqui: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Ederson do Manchester City, Hugo Souza do Corinthians, Lucas Perry do Lyon e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros: Alexandro, do Lille, da França, Beraldo, do Paris Saint-Germain, da França, Danilo, do Flamengo, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Murilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Quem mais? Laterais: Dodô, da Fiorentina, Abner, do Lyon, Alexandro, do Flamengo, Alex Telles, do Botafogo, Douglas Santos, do Zenit, Guilherme Arana no Atlético Mineiro, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. O que mais? Meio-campistas: Alisson no São Paulo, André, que está no futebol inglês, Andreas Pereira no Fulham, também na Inglaterra, Andrei Santos joga na França, Bruno Guimarães no Newcastle da Inglaterra, Ederson na Atalanta, Gerson no Flamengo, João Gomes também joga no futebol inglês, assim como Joelinton do Newcastle, Lucas Moura do São Paulo, Lucas Paquetá do West Ham, Matheus Cunha joga no futebol inglês, Neymar que está no Santos e Oscar no São Paulo. E agora vamos finalizar com os atacantes: o Antony do Real Betis, Bruno Henrique do Flamengo, Endrick do Real Madrid, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Galeno do Al Ahly, Igor Jesus do Botafogo, Igor Paixão que está no futebol da Holanda, João Pedro que joga na Inglaterra, Luiz Henrique do Zenit da Rússia, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Samuel Lino do Atlético de Madrid, Savinho do Manchester City, Vini Júnior do Real e Yuri Alberto do Corinthians. E aí, Renato, essa lista, muitos nomes, hein? Mas, enfim, a pré-lista para a convocação do Dorival. Diego, para começar, eu acho um absurdo uma pré-lista de 52 nomes. Gente, nós não vamos disputar a Copa do Mundo, nós vamos jogar dois jogos de eliminatória, 2 jogos difíceis, ok, a Colômbia e a Argentina, mas para que essa pré-lista de 52? Eu, sinceramente, nunca vi em eliminatória, antes de um jogo de eliminatória, você fazer uma pré-lista de 52 nomes. Enfim, o Dorival quis, isso aí, de uma certa maneira, faz média com muito jogador, que pelo menos, estou na pré-lista. Não vai acabar na lista, tem vários aí que só de você ver o nome na pré-lista, você já sabe que ele está ali só para tapar buraco. Mas, enfim, a grande notícia é a volta do Neymar. Era o que estava todo mundo em dúvida, né? O Neymar vai voltar? Como é que o Neymar vai estar? Vale a pena convocar logo? Não, espera, deixa ele entrar em forma. O Dorival acabou com o mistério e convocou o Neymar. E o Neymar, embora ainda esteja muito longe da forma que o consagrou, o Neymar certamente vai jogar e vai ser titular com o Dorival. Coisa que eu acho até razoável de se imaginar, na medida que um dos grandes problemas do time do Dorival é a falta de talento ali na hora de organizar as jogadas. Tem bons atacantes, mas não tem quem arme as jogadas. Até hoje ninguém se acertou ali. E o Neymar pode ser essa peça que falta. Eu acho que é a grande novidade da lista, mais ou menos esperada, ok, mas é uma confirmação que todo mundo estava aguardando para ver se o Dorival ia fazer mesmo, já para esses 2 jogos, né? Repito, porque o Neymar ainda não está 100%, mas de qualquer maneira, os 70%, 60% que ele está por cento jogando, eu acho que é suficiente para colocá-lo como titular da seleção brasileira. E você, Renan, expectativa para essa seleção? Eu também, sinceramente, tenho a mesma opinião que o Renato, não entendi muito ele ter internamente lá, junto da CBF, da sua equipe técnica, uma pré-lista com esses 50 nomes, que eles ligam antes para os jogadores, para as comissões dos clubes, saber como que os jogadores estão. Por exemplo, ele convocou ali o Joelinton. O Joelinton há algum tempo que não joga, né?
O Antony acabou de ir para o Betis, ele passou praticamente 1 ano e meio no Manchester não jogando nada, né? Tem algumas coisas que é um pouco disso também, a divulgação dessa pré-lista, que todos os treinadores acho que tem ali internamente para ir vendo o que vai acontecer até o dia da convocação. Tem muitos jogos, jogadores podem se machucar, enfim. Mas é um pouco também para dar uma valorizada em alguns jogadores que certamente não estarão na lista final, que é de 23 ou 24, né, Renato? 24 jogadores, acho que é a lista final, é menos da metade do que foi divulgado aí dessa pré-lista, mas o mais importante, acho, é a do Neymar, né? É um jogador que, mesmo não estando no ápice da sua condição física, ele é um jogador que é diferente. E diferente não só no que diz respeito à parte técnica dentro de campo. Ele também ele traz muita coisa junto com ele que é importante para esse time fragilizado da seleção brasileira nesse momento. É um time da seleção brasileira, é um grupo da seleção brasileira que não tem um norte, que não tem um líder, que não tem um comando técnico. E o comando técnico eu quero dizer por parte dos jogadores, né? Uma liderança técnica, desculpa. Uma liderança técnica, eu acho que o Neymar seria muito importante nesse sentido. A dúvida que fica é desses atacantes, né? O Neymar sendo titular de fato, que eu concordo com o Renato, deverá ser o titular, se ele mudaria o esquema. Sairia daquele negócio de ter um centroavante, um mais pivôzão, ultimamente estava jogando do Botafogo, o Igor Jesus, e ele mude um pouco o sistema, porque Vini está muito bem no Real, Rodrigo está muito bem no Real também, Rafinha faz uma temporada espetacular pelo Barcelona, né? Você tirar um desses três nesse momento, manter o Igor, então quem sabe ele consiga fazer ali um ataque mais móvel, sem aquele centroavante mesmo, aquele pivôzão, um ataque mais móvel, de infiltrações e mais mobilidade, de mais movimentação, né? Tô curioso para ver isso daí. E o Yuri Alberto, Renato, expectativa para vê-lo mais uma vez, né? Enfim, vem recebendo bastante destaque o jogador do Corinthians. Está jogando muito bem o Yuri Alberto. Eu acho que merece ser lembrado, sim. Até porque o Brasil também não encontrou ainda o seu centroavante. Como bem falou o Renan, são muitos ótimos jogadores de lado de campo. Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Martinelli, uma série de excelentes jogadores que atuam pelo lado do campo, mas você não tem. O Igor Jesus é um bom centroavante? Mas nessa temporada, por exemplo, eu acho que o Yuri Alberto está melhor do que o Igor Jesus. O Igor Jesus teve bem na temporada passada. Nessa temporada até agora não disse a que veio. Então eu acho justo que chame o Yuri Alberto. Acho que realmente ele não vai jogar com centroavante fixo. Ele vai acabar fazendo um esquema mais móvel ali, pelo menos até, por exemplo, o Pedro, que é um sonho de consumo dele. Mas o Yuri Alberto pode estar no banco e pode entrar numa determinada situação. Achei justa a convocação do Yuri Alberto, sim. Acho que ele está jogando muito a bola. E, Renan, o São Paulo tem um Oscar, né, convocado. Aí já acho um exagero. Oi? Não tá jogando nada, gente. Eu concordo com o Renato. Acho que a convocação do Oscar não tem muito sentido. O Yuri, dos centroavantes que vem jogando aqui no Brasil, e mesmo os que estão jogando fora, o Yuri foi artilheiro do Brasil no ano passado, começa o ano fazendo gols, sendo decisivo, como acabou o ano passado. Então, acho justo. Vamos ver se ele vai estar na lista final, né? Esse é um outro detalhe, né? Desse monte de jogador, vamos ver se ele vai estar na lista final. Mas acho justo que ele esteja. E quanto ao Oscar, ainda pode ser que durante a temporada, nos jogos mais importantes, que começará agora nesse fim de semana, melhor adaptado, ficou muito tempo fora, melhor fisicamente, que ainda também, na minha opinião, não está nas melhores das suas condições físicas, ele consiga render e possa ser lembrado. A minha opinião sincera, Diego, Renato, é que a fase de alguns jogadores na seleção já passou. O momento deles na seleção já passou, na minha opinião, né? Acho que a gente poderia e tem opções para procurar jogadores mais jovens e dar uma variação maior para o time. Não sei se o Oscar, nesse momento... E temos que ver se ele vai estar na lista final também, que acredito que não, né? Mas, nesse momento, um do São Paulo que poderia, e foi,
que poderia estar na lista final, na minha opinião, é o Lucas. Esse jogador que, para mim, jogo após jogo, a gente vê que ele é o diferencial do São Paulo. Muito bem, é claro, ao longo aqui da programação vamos falar mais sobre a convocação do Dorival para a seleção brasileira. Agora de volta ao futebol do Rio, vamos falar do Flamengo, que se prepara para uma partida fora do comum, mandante do jogo de ida da semifinal do Carioca. O Vasco optou por levar o jogo para o Newton Santos, que é a casa do Botafogo.